Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast Aprendendo com Elas. Pois é, muita coisa a gente vai aprender no nosso bate-papo hoje. E eu já vou te pedir, para fazer 3 coisas aí super importantes. Curtir, comentar e compartilhar os nossos 3 Cs. Corre lá, curte, aciona o sininho para cada conteúdo nosso você ser avisado aí e nos acompanhar, mas já comenta e compartilha, porque olha, hoje você vai aprender muita coisa e vai ser um canal de bênção na vida de outras pessoas, ensinando muita coisa, né, ao compartilhar. Então faz isso, abençoa outras vidas, compartilhe o nosso conteúdo hoje, tá certo? E gente, hoje a gente tem um tema que é super importante. Nós vamos estar falando aqui sobre famílias que cuidam, mas é um cuidado, né? Além de preocupar do bem-estar com os filhos, né? Se eles estão indo bem na escola, se estão se alimentando bem, se está tudo ok, o cuidado emocional. Como isso é importante, e a gente vai falar sobre um tema que parece que é algo impossível de acontecer na infância e na adolescência, mas não é não, tá? Já já vocês vão saber o que é. Mas antes de eu continuar, eu quero apresentar para vocês uma convidada para lá de especial, uma querida, a Meire, que está aqui conosco. Ela vai se apresentar. Ela é uma profissional gabaritada, mas além de ser uma profissional muito competente, ela é serva do Deus Altíssimo, né? Então isso traz aí um quê, né, assim, importante de considerar algumas questões, porque às vezes as pessoas ou espiritualizam o que não é para ser espiritualizado, né, ou inverte, né, querem colocar emoção onde é o espiritual. Verdade. Né? Então a gente precisa ter clareza sobre isso. Mas antes de eu continuar falando, eu quero que ela se apresente para vocês. Olá, tudo bem com você, querida? Eu quero dizer que é um prazer estar aqui, né? No podcast das meninas, delas, né? Do Aprendendo com Elas. Aprendendo com Elas. E eu quero ajudar você a entender um pouquinho o que é a saúde mental e como você pode ajudar a sua criança, seu adolescente, as pessoas que estão perto da tua família, ou a da família da sua amiga, né, ou da irmã da igreja. Então essa é a minha intenção aqui nesse podcast. A minha experiência como psicóloga, eu sou psicóloga, né, clínica, eu já estou no consultório faz 25 anos esse ano. Tá. Então, eu tenho bastante experiência cuidando, né, por ser cristã, as pessoas acabam dando preferência para um psicólogo cristão. Então, por conta disso, eu acabo cuidando de muitas famílias, muitas crianças, muitos adolescentes. E aí, a minha experiência no consultório, então, é grande, né? Por estar todo esse tempo trabalhando. Já tive experiência também de trabalhar em hospital psiquiátrico, no começo da minha carreira. Eu trabalhei 8 anos dentro da psiquiatria. Então, por isso, eu acabei tendo essa abordagem mais clínica, né, de patologias, enfim. E trabalhei também no Emílio Ribas, no Hospital São Paulo, na parte de oncologia, e tudo na área mesmo da psicologia. Então isso me ajuda a cuidar, né, das pessoas e tudo mais. Muito bem, uma bagagem aí considerável, né? Meire, mas vamos lá, depressão. O que diferencia depressão de uma tristeza? Tá, vamos lá. A tristeza, ela é uma emoção, né? A tristeza é um sentimento que a pessoa vai ter decorrente de alguma situação. Pode ser uma situação de dor, perda de emprego, a pessoa vai ficar triste, um luto, uma dificuldade em alguma área da vida, a pessoa vai ter tristeza. É normal, todos temos. A depressão não. A depressão, ela já é considerada uma doença, né? Quem rege isso e determina o que é doença ou não é um órgão
que é a Organização Mundial de Saúde. Então, o órgão mundial de saúde, ele diz que depressão é uma doença e ela acomete todo tipo de pessoa, porque é uma doença que atinge o cérebro. Então, são coisas totalmente diferentes, né? A pessoa que está deprimindo ou deprimiu, ela está enfrentando por um quadro de uma doença. Então, essa é a diferença, tá? Então, a tristeza é uma emoção, a depressão é uma doença. Sim, e então assim, tem pessoas, né, que erroneamente diz que depressão é doença de rico ou é frescura da pessoa. E não é, né, pelo que acabamos de ver, Sim. Ela é uma doença. Sim. Né, e como doença, ela precisa ser diagnosticada e tratada. Sim. Até porque a tristeza, ela vai nos acompanhar, sim, né, durante a vida. Sim. E às vezes tem pessoas que acham que não podem sentir tristeza, se elas estiverem tristes, elas estão deprimidas. Sim. E não é. Né? Quando você avalia a situação daquilo que você está sentindo e você vê que é pertinente, né, a uma situação, eu costumo falar assim... Espera-se que, né? Eu falo assim, que tudo aquilo que a gente sente, a gente tem que ter SIC, RG, tem que ter nome, SIC, RG e residência fixa. Né? A gente tem que saber, analisar, olhar, mas eu estou me sentindo assim? Por quê, né? Por quê? O que está acontecendo? E aí quando eu vou ver os fatos, né, que envolvem a minha vida, e eu percebo que existe uma justificativa, né, que é assim, olha, diante dessa situação, é esperado sentir tristeza, então não é um absurdo, Sim. Né? Não é uma coisa que a gente gosta de sentir, mas faz parte da vida. E ela é legítima, sim, né? Ela é legítima. Mas, enfim, às vezes as pessoas, elas confundem, e até porque a depressão, ela tem uma permanência, ela tem uma duração, né? E que isso vai fazer parte ali nos critérios do diagnóstico, né? Para saber há quanto tempo, o que isso tem causado na vida da pessoa. Sim. Né? A depressão, quando ela se manifesta, para nós, quando a pessoa chega para o profissional de saúde mental, né, que está qualificado para cuidar e ajudar, demora 2 anos. Essa pessoa ela já está deprimida há mais ou menos 2 anos. Porque a depressão ela é uma doença que ela afeta o AVD. O que é o AVD? Atividades da vida diária. Então, como a depressão é uma doença que ela afeta a rotina das pessoas, as pessoas, principalmente os adultos, e os adultos homens, eles têm muito mais resistência de encarar a depressão e entender que aquilo é uma doença. Por quê? Porque a depressão, muitas vezes, ela pode ser confundida com cansaço. Pode ser confundida com estresse, pode ser confundida com tristeza, só que ela acomete a pessoa de uma maneira que a pessoa ela muda o estilo de vida. Então, se a pessoa ia, por exemplo, quando eu começo a conversar com a família, eu pergunto, mas fulano está assim quanto tempo? Ele começou, olha, parar de ir em festas familiares. Dia das Mães, Natal, sempre está no quarto, não quer sair, não quer ver gente. Mas era uma pessoa, mas como que ele é? Ele era festeiro, ele gostava de receber, de hospedar. Agora não fala com ninguém, não recebe ninguém, só quer ficar no quarto escuro, não toma banho. Então, quer dizer, está acontecendo alguma coisa com essa pessoa. Né? Começou isso quando perdeu o emprego, quando perdeu a mãe. Então a depressão, você começa a perceber que é uma doença, né? A doença está ali presente naquele indivíduo porque ele começou a mudar a rotina dele. Ele começou a mudar o estilo de vida dele. Então aí a gente já tem que ficar atento. Sim. Né? Porque, não é só uma tristeza. Então tem alguma coisa acontecendo. E a depressão, por ela ser uma doença que ataca o cérebro, não existe um exame que detecte isso. Né? Não tem um exame que fale, a pessoa está deprimida.
O que a gente tem para detectar a depressão é a escuta clínica, né? Então, o profissional, ele é o quê? Ele se especializa, ele estuda para quando ele escuta aquilo, ele consegue detectar, opa, tem depressão aqui. Tem algo aqui acontecendo. Não é? Então, às vezes para a família, porque o deprimido, a pessoa familiar, a mulher, a esposa, a mãe, a irmã, vai perceber que esse indivíduo está diferente. Então, a família é muito importante, porque ela é o agente que vai entrar em contato com a pessoa depressiva, em primeiro momento. Sim. E às vezes, assim, para a família é difícil, porque às vezes tem a referência antes, e aí entra cobrando a pessoa, Sim. né? Sim. Você tem que reagir, você não é assim, você... E isso acaba tendo um efeito contrário. Exato. Agora, quando a gente para pensar, Neiri, na depressão em crianças e adolescentes, é possível criança e adolescente deprimir? É possível, e nós estamos enfrentando nesse momento, pós-pandemia, nós estamos enfrentando uma epidemia de depressão e ansiedade nas crianças e adolescentes. Se a gente observa isso nos adultos, quanto mais dirá nas crianças e adolescentes que sofreram um impacto muito grande com a pandemia. O mundo todo sofreu, todas as idades sofreram, mas a gente não pode desconsiderar o quanto isso afetou as nossas crianças e os nossos adolescentes, né? Sim, o adolescente hoje em dia, de 5 adolescentes, 1 vai deprimir. Uau! E por quê? Por conta dos hormônios, né? A depressão, ela ataca o cérebro do adolescente. Muitas vezes tem algumas coisas genéticas, né? A depressão, ela muitas vezes ela já tem uma carga genética do indivíduo que leva essa pessoa a deprimir, mas o adolescente, além da carga genética, às vezes ele tem as questões hormonais. Então, o hormônio na adolescência pode desencadear uma depressão. Então, como que a mãe vai detectar se o filho está deprimido, né? Ou um adolescente, um coleguinha? Hoje em dia, os adolescentes, os sinais, né? Os sinais de que a depressão está presente. De que forma? Um adolescente, por exemplo, que se isola, que está isolado dentro do quarto. Mas ele está jogando, né? Ele está jogando, ele está brincando com um amigo, mas ele não se socializa. Isso é muito preocupante na adolescência, porque o adolescente, ele precisa do grupo, ele precisa dos amigos, ele precisa do hobby. E quando isso não acontece, é sinal que esse adolescente não está saudável. Tem alguma coisa acontecendo com ele. E aí a gente tem que investigar o porquê. Pois é, olha que sinalizador super importante isso, porque o adolescente, geralmente, nessa fase, ele se fecha. Sim. Né? É característico do adolescente se fechar. Ele não quer mais tanto estar na família, mas ele quer estar no grupo. No grupo, né? Isso. Porque ele, amigos, ele sente essa necessidade de pertença, quer estar entre os amigos, né? Buscar ali uma identidade, Agora, quando ele se isola, né? O isolamento ele não é bom em fase nenhuma da vida. Exato. Agora, às vezes os pais pensam assim, mas ele tá jogando aqui, ele tá tranquilo. Tá tranquilo. Ele é de boa, ele é mais quieto mesmo. É tímido. Né? É tímido ou é tímida, né? Sim. Então, mas é um sinalizador importante, né? De se observar. Sim. Então, na adolescência, a gente tem que observar o que se espera daquele adolescente e o que está normal. Então, o grupo, ele precisa ter... normalmente eles gostam muito de atividades esportivas. Então, quando o adolescente ele começa a se isolar e falas do tipo, eu não deveria estar nesse mundo, corre. Eu não gosto dessa vida. Significa que a depressão já está de moderada para grave. Tá? Então, o adolescente, muitas vezes ele não pede ajuda porque ele não quer ser criticado. Ou ele não quer ser exposto. Porque vão ter que contar para as pessoas e às vezes ele não quer que contem para ninguém.
ou às vezes até ele está processando, tentando entender o que está acontecendo e não consegue. Pedir ajuda. Não consegue. Então, por isso que os adultos têm que ter esse olhar. Sim. Para poder ajudar. Né? Outra coisa que acontece muito com os adolescentes, eles se automutilam. Então, a automutilação acontece muito na adolescência, que é os cortes. Nos braços, muitas vezes, nas partes que são escondidas. Adolescente que fica muito coberto me preocupa. Né? Hoje tá frio, mas às vezes está muito coberto e está um calor de 40 graus. Então isso é um sinal de que precisa observar, né? Ter uma atenção com esse querido, porque provavelmente ele está sofrendo, né? E os sinais, outros sinais que o adolescente dá de depressão é queda no rendimento escolar. Tem muito sono, né? Quer ficar até muito tarde, jogando, se distraindo, mas não consegue fazer as atividades do dia a dia. Então isso é uma coisa que precisa ficar atenta, na qualidade do sono do adolescente, né? Porque às vezes se mistura com a adolescência, porque o adolescente não dorme bem muitas vezes, mas o adolescente deprimido, ele vai ter muito mais sono, né? E ele pode ter essas características de automutilação, que é uma coisa que acontece muito na adolescência, se fechar mais, não querer ter contato com ninguém e ter mudanças de humor, né? A mudança de humor é muito recorrente na adolescência, porém, com o adolescente deprimido, o tom vai ser maior. Ele vai soltar a porta, pá! Ele vai gritar, ele vai ofender, do nada. Um copo de água, não, dá licença, né? A mãe falar, dá licença para eu cozinhar aqui, pronto, já vai explodir. Então isso é um sinal que tem que observar. Eu acho que um papel muito importante também para poder detectar isso são as escolas, mas infelizmente muitas escolas acabam chamando os pais para criticar o comportamento, a falta de interesse do aluno. Né? Sempre o aluno é o problemático, não que não possa existir problemáticas, mas poder olhar e entender isso, né? Porque às vezes coloca-se uma pressão muito maior em cima desse adolescente deprimido, e isso só prejudica. Né? Então, assim, às vezes a gente vê a falta de preparo de professores, de coordenadores, e não é só em escola pública não, escola particular. Exatamente, né? Sem falar do preconceito. Porque muitas vezes o que mais atrapalha em saúde mental é o preconceito. Então existe o preconceito contra a pessoa que tem a doença. Então as pessoas não preferem, infelizmente, né? Às vezes o estado fica muito grave da situação da pessoa, da criança ou do adolescente, porque há preconceito. E às vezes há preconceito na escola, às vezes há preconceito na família, daquela pessoa estar depressiva. Mas é o que eu falo para os meus pacientes, ninguém tem preconceito com quem tem doença cardíaca. Ninguém tem preconceito com quem tem doença de qualquer outra ordem. Por que ter preconceito com a doença mental? Né? O cérebro ele adoece como qualquer outro órgão. E a depressão é uma doença que acometeu aquela pessoa em qualquer idade. E isso é super importante, porque culturalmente a gente tem, infelizmente, esse preconceito, né, sobre a doença mental, né? Eu não sou louco. Até pouco tempo, você queria ofender uma pessoa, falar, você é um doente mental, você... Não, peraí, olha o respeito. Até porque ninguém escolhe ter a doença que tem, né? A pessoa não é culpada, mas ela precisa ser cuidada. E é interessante que, às vezes, assim, quando existe uma doença, se procura um culpado. Quem é o culpado disso? Mas foi por... é a família... Peraí, né? A gente carrega na nossa genética tudo. Tudo, né? A cor da pele, do cabelo, tudo, né? E se numa família já existe ali o histórico de uma doença mental, seja ela uma depressão, seja ela uma bipolaridade, uma esquizofrenia, seja,
né? São fatores da gente prestar atenção, né? Não deve ser um motivo de preconceito e exclusão, né? Sim. Porque isso faz parte da vida. Então, e toda doença, gente, seja ela orgânica, mental, enfim, quando mais cedo ela é diagnosticada e cuidada e tratada, melhor é, né? Melhor são os resultados, porque geralmente uma doença mental, a pessoa ela vai passando por tanto sofrimento, às vezes com um diagnóstico tardio, né? Infelizmente, e o quanto isso prejudica a vida da pessoa, né? Da família, que a família sofre também, mas às vezes por um preconceito em não buscar ajuda, porque aí, nossa, né? Aí o problema é de quem é a culpa, e se a culpa foi minha, e se foi... É um problema, né? Eu tive um paciente uma vez que chegou no consultório, 1 ano dentro do quarto, um menino de 18 anos. Aí eu perguntei para a mãe, Vila Mariana, eu tomei um susto, porque assim, se fosse um lugar, né, que nós estivéssemos muito distantes, sem informação, não, Vila Mariana, família classe média alta. O rapaz estava 1 ano dentro do quarto, tomando banho de lencinho, né? Aí eu falei para a mãe, você acreditava que estava normal? Ela disse, não. Uau. Percebe? Então, assim, o desconhecimento, o medo, o preconceito leva as pessoas, porque não tinha desinformação ali, né? Ela tinha toda a informação, classe média alta, uma pessoa instruída, né? E a moça e o menino sofrendo. E ela acreditava, não, mas ele perdeu a namorada, deve ser por isso. E a barba desse tamanho, quem ajudou foi a família. Um primo que falou assim, cadê o primo? Por que o primo não tá vindo nas festas? Achou estranho. E aí foi atrás, e aí descobriu o rapaz nesse estado. E ele fazia as necessidades fisiológicas no balde. Nossa. Porque não aguentava ir no banheiro, de tanta depressão. Então essa é a realidade que eu pego no consultório, percebe? Então assim, aí eu perguntei para a mãe, mas por que você achou que estava normal? Não, mas eu fui aceitando, né? Eu fui aceitando achando que uma hora vai melhorar. Isso não melhora sozinho se não buscar ajuda. Não melhora, só piora. E é a hora que a gente perde as pessoas. Pois é, porque infelizmente é uma triste realidade, mas o índice, né, de quem tira Suicídio. a vida, né, de suicídio, nessa faixa etária, e até de crianças tem aumentado. Muito. Né? E isso é uma triste realidade que a gente não pode desconsiderar, né? E achar que, imagina... Tem que correr. Correr muito, né? Porque... Aí deixa eu fazer uma ressalva com relação à criança, né? Como que a nossa querida pode identificar se a criança está depressiva ou não? A criança, ela muitas vezes, ela vai mostrar uma apatia no olhar, né? A criança ela é muito expressiva, é natural da criança que ela pule, né? Principalmente se ela estiver na primeira infância, de 1 ano a 5 anos. Então a criança ela é espontânea. Se a criança ela ficar apática, sem querer brincar, sem querer interagir com o responsável que cuida dela, se ela ficar paradinha olhando para o nada, tudo isso é sinal de que tem depressão aí. Né? Hoje em dia a gente já pega de criança com depressão com 2 anos. Eu já cuidei de criança com 3 aninhos deprimida. E depressão já moderada, né? Não era uma depressão leve. Então, a mãe tem que estar atenta a isso, ao brincar, à interação. Às vezes a criança deprimida, ela vai urinar na cama, mas aí, mas ela já faz isso. Não, mas com uma certa frequência. Tudo isso é sinal de que essa criança não está bem, e do ponto de vista emocional, né? A outra coisa que a criança normalmente faz, ela não brinca, ou ela vai ter choro por nada, vai chorar muito o tempo todo, vai ter dores no corpo. Tudo isso é sintomas de depressão na infância.
Até porque a depressão, a forma dela se manifestar na criança e no adolescente é diferente do adulto. Exato. Então a gente tem que estar atenta a essas diferenças, esses sinais. Essa questão da dor, ela é muito interessante, porque assim, não é uma dor de uma causa clínica, que faz exames e tudo, e às vezes é para chamar atenção, né? É frescura. É frescura, e não é, né? A criança, ela tá sentindo ali no corpo, e a gente deve levar em conta que uma criança, ela não tem o discernimento e a sabedoria de interpretar o que ela está sentindo e colocar isso para fora. Olha, eu tô me sentindo assim tão deprimida, tão apática, tão sem vontade. Ai, me leva, né, para fazer. Gente, isso não existe. Sim. Né? Isso não existe. A criança, ela não consegue nem entender. Às vezes para o adulto é difícil. Imagine para uma criança que não tem nem a maturidade neurológica para poder ter esse tipo de interpretação, né, do que ela está sentindo, do que está acontecendo com ela. Então, como é importante prestar atenção nisso, dores. A criança vai começar a fazer xixi, né? Em qualquer lugar, em qualquer hora. O cocô, né? A gente fala ecoprese, assim, o cocô muitas vezes ela já tinha esse controle, né? Ela passa a não se limpar direito, né? Não tem vontade de tomar banho, não tem vontade de brincar, não tem vontade de comer. Isso, e é muito comum nessa fase, a criança, ela na curva do desenvolvimento, ela ter uma queda, porque ela não está se alimentando direito, então ela não está ali se desenvolvendo no esperado. Né? Isso pensando na rotina doméstica. Na escola, a criança ela vai cair o rendimento. Consequentemente, ela não vai ter foco, não vai ter aprendizagem. E a outra coisa que pode acontecer na escola, o comportamento. Pode ficar muito apática ou muito agressiva. Então, são sintomas também de que pode ter uma depressão aí na infância. A agressividade, ela pode denotar isso. Por isso, assim, é um olhar que tem que ter e ver todo o contexto. Né? O que está acontecendo na família, em casa, na escola, no universo, né, ao redor dessa criança, o que está acontecendo, para ver por que aquele comportamento está se evidenciando. Então é importante ter esse olhar. A criança muitas vezes ela deprime pós-fatos dentro da família. Então, perda dos avós, ou de alguém muito querido dentro da família, a criança pode deprimir, separação, alguma doença de algum dos responsáveis, são as causas normalmente que levam, divórcio, né, violência às vezes doméstica. Então essas coisas levam a criança à depressão, porque às vezes os pais falam para mim, mas por que ela está deprimida? Não tem problema nenhum. Não falta nada, não tem que se preocupar com nada. Tem comida, tem roupa. Por que deprimiu? Mas aí quando a gente vai conversar, fazer anamnese familiar, aí você percebe que está acontecendo os fatos que pode levar àquela depressão infantil. Enfim, né, levando em conta que você não pode colocar o peso, né, da culpa na criança e nem da responsabilidade de um adulto sobre uma criança. Mas se fosse um adulto que tivesse perdido o emprego, mas dentro do universo da criança, as coisas têm um peso, né, significativo, então isso tem que ser considerado. Você está gostando? Então, corre lá os nossos 3 Cs, curtir, comentar e compartilhar. Corre lá no Instagram e compartilha no mulheres.ict e também no podcast Aprendendo com Elas. E vai lá nas suas redes sociais, coloca lá para muita gente ser beneficiado também com todas essas informações, todo esse esclarecimento que certamente muitas pessoas vão se beneficiar disso e você pode fazer parte desse propagar do que é bom, tá certo? Um tema difícil, mas que precisa ser falado, precisa ser esclarecido para que muitas pessoas possam ser ajudadas.
Então, assim, que coisa, né? Sim, muito triste. E hoje, o que você nos diz, Meire, sobre essa questão do abuso de telas? Que a gente vê tão evidenciado, né? Sim. Aí na vida de crianças, e às vezes, assim, eu já vi bebês. Teve uma vez que eu vi um bebê, ele ia 5 dedinhos, eu falei, não, peraí, calma lá, você não tem ainda, né, maturidade para ir, e ele assim, querendo o celular para, eu falei, meu Deus do céu, né? Sim. Então virou as babás, né? Antigamente a babá eletrônica era a televisão, e hoje são os tablets, as telas. As telas hoje em dia, o que eu percebo, o que eu vejo no consultório, existem pessoas que estão dependentes disso. Então as famílias, os pais acabam estando muito ocupados, né, com a sua vida, e as crianças acabam indo para os seus quartos e com as suas telas, né? E aí o que isso gera? Isso gera uma dependência. Como uma pessoa é dependente de álcool e drogas, existem adolescentes e crianças que são dependentes de telas, né? De aparelhos eletrônicos. E tem todo um comprometimento emocional por conta do computador. Existem dependentes, viciados, né? Que a gente cuida no consultório. Infelizmente, isso se tornou uma realidade muito mais evidenciada após a pandemia, porque na pandemia foi necessário o uso de telas, né? Sim. Para estudar, para trabalhar, enfim. E hoje a gente vê que os pais também apresentam características de um vício em tela. Sim. Porque eles estão ali, ó, direto. Ah, não, mas eu tenho que ver, quando se dá conta, ficou muito tempo ali, né? E qualquer outra coisa que te chame a atenção, né, incomoda. Ah, mas eu não tenho direito de descansar um pouco, eu não tenho direito todo mundo tem, mas olha as medidas disso. E aí, assim, gente, parece ser uma medida exacerbada, mas assim, antigamente, numa casa havia uma única televisão que ficava na sala. Verdade. E era o encontro da família. Né? Então tinha regras, tinha ali o horário do noticiário, o horário ali, né? E isso tinha que ser negociado em família. E ninguém morria por conta disso. Hoje em dia, as crianças têm televisão nos seus quartos, computador nos seus quartos, têm os seus celulares, já estão tendo acesso a iPad, né, e até uma vida, né, assim, virtual, quando não tem nem idade para isso. E pior, sem a fiscalização, né, o cuidado dos pais perceberem o que é que seus filhos estão assistindo, porque eles acham que os filhos têm discernimento para poder entender o que é para assistir e o que não é, e não é por aí. E o cérebro, quando ele é estimulado, ele vai mexer as telas, né? Enfim, toda essa parte virtual, ela vai mexer com uma área do cérebro que é o prazer. Então, a dopamina, que é uma área de muito prazer dentro do cérebro, vai ser estimulada. Então, isso vai ser o quê? A pessoa vai ter uma sensação prazerosa. É isso que a dopamina, que a tela faz. E aí, o adolescente, a criança, ela vai querer cada vez mais sentir esse prazer. E é por isso que vicia. Até porque o tipo de dopamina produzida pelo estímulo das telas, ela é uma dopamina falsa, uma dopamina fraca, ela não é uma dopamina. Então, ela sempre vai precisar ser estimulada. Reestimulada. Então, assim, e aí vem o vício. É como se fosse o vício de uma droga, né? Então, assim, como precisa prestar atenção nessa questão? Ter regras, né? Ter regras, enfim. E é tão interessante. Controle disso, né? Controle. Hoje em dia existe... A supervisão, não tem como. Os pais deixam muito solto. Ah, mas ele... Todo mundo fica, não. Mas o teu filho não precisa ser todo mundo. Não é? Então, se você pode cuidar, cuide, para não virar estatística. Sim. Né? Então, cuide, coloque, supervisione celular, supervisione aplicativos, coloque sim alarmes, coloque sim filtros,
porque senão vai virar estatística. E outra, gente, eu acho que assim, é tão importante a gente estabelecer certos limites e certas regras dentro de casa. Então, minha casa, Né? minhas regras. Minhas regras. Então, na hora de dormir, dá o celular. Isso você aí. não vai ficar com o celular. Uhum. Porque você tá lá dormindo no teu quarto, o teu filho, a tua filha estão ali. Né? Porta aberta. Né? Então, assim, pega o celular. Não, eu te chamo de manhã para acordar, né? Não, mas eu não quero. Não. Essas são as regras dessa casa. Nós não estamos abrindo aqui para você decidir se isso é bom ou não para você. Nós somos os adultos da história. Cabe a nós aqui supervisionar e tomar as providências necessárias para a tua proteção. Então, determinamos que vai ser assim. E aí, gente, pai e mãe tem que caminhar junto, né? Porque não adianta um autorizar e o outro desautorizar. Né? Agora, se você é sozinha ou é sozinho, determina as regras da tua casa. Não, óbvio, né, que os filhos vão reivindicar, eles não vão gostar. Sim. Eles vão dizer, mas a mãe do meu amigo é a melhor mãe do mundo, deixa tudo. Será que deixa tudo mesmo? Eu sei que tem gente que, né, deixa, mas quando você vai conversar com outros pais e tudo, você percebe, não é bem assim, né? Não é bem assim. Então, assim, é muito interessante quando a gente vê, assim, famílias que assumem um compromisso de responsabilidade, criando pessoas para a vida, no sentido de entender que a vida, ela exige limites, ela exige um monte de coisa, né, que a gente aprende dentro de casa, para quando nós estivermos ali, né, vivendo as nossas vidas, a gente consiga ter uma adaptação com menos sofrimento. Por quê? Porque a gente entendeu, né, na nossa família, as questões de uma boa cidadania, de ética, de respeito. Então, exercer isso acaba sendo algo que não é algo tão difícil, né? Porque você acha que o mundo vai ter a paciência ou a tolerância com aquilo que é errado, que muitas vezes a família tem com seus filhos. Óbvio que não, né? Então é bem importante ter esse cuidado, essa supervisão, e aí vai dar tudo certo, né? Vai ter um adolescente que tem consciência e uma criança que tem consciência, né? Com relação às telas, e aí vai dar tudo certo. O complicado é quando se deixa sem supervisão. Aí sim a coisa começa a complicar e a pessoa adoece. Você sabe que recentemente eu fui convidada para uma festa de uma debutante, né, 15 anos. Tá. E aí ela mandou a lista de presentes, né, assim, né, de sugestão, porque você vai presentear o que a pessoa gosta, tudo para você presentear com aquilo que ela gosta, que a pessoa gosta. Certo. Eu achei muito interessante a lista de livros que veio. Sabe, eu olhei e falei, nossa, que coisa legal isso, muito que coisa boa, Sim. Né? Mas aí assim, os pais controlam o acesso, né, à internet, não tem WhatsApp, se comunica por carta, né, gente? Com os amigos que moram em outras localidades, e não é uma pessoa revoltada, não é uma pessoa, você entendeu? Sim. Né? Então, assim, é um cuidado. Eu acho que quando nós nos tornamos pais, ou seja, porque foi planejado, ou mesmo que não tenha sido planejado, não justifica, né? Porque às vezes as famílias, elas se preocupam tanto numa questão de um consumismo, de proporcionar coisas, modismo, né, que possam justificar a ausência dos pais, né? Sim. Porque não, olha, eu estou trabalhando para te dar isso, né? Mas não se fazem presentes. E a criança e o adolescente, ela vive o desenvolvimento saudável pelos exemplos. A criança, ela vai aprender muito mais com você, de estar com você, fazendo coisas juntos, do que pelo que você fala.
Então, se você tiver, você quer ensinar o seu filho e adolescente a gostar de família, então proporcione coisas na família, né? Porque às vezes os pais falam, fulano não para em casa, mas vai ficar fazendo o que na casa? Ninguém fala com ninguém, todo mundo fala pelo WhatsApp, ninguém senta mais à mesa. Então, se você quer seu filho dentro de casa, traga um ambiente acolhedor dentro da casa, né? Que as pessoas queiram estar juntas, jogos de tabuleiro, que isso estimula o adolescente, né? A criança brincar com ela, brincar de casinha ou brincar de carrinho, sentar no chão. Então isso vai motivar um bom desenvolvimento dessa criança e desse adolescente. Com certeza, e gente, passa tão rápido. Passa tão rápido. Então, assim, como é importante a gente perceber o valor destas coisas que são tão simples e são viáveis. Às vezes, assim, no preparar a comida, estarem juntos ali, enquanto um vai cortando lá um legume, outro vai lavando uma loucinha, outro vai pôr na mesa, sentar-se à mesa, porque assim, a mesa hoje é para tudo menos para um encontro, né, da família. E isso faz muita falta, porque cada um está ou na frente da TV ou do computador, ou nos seus quartos comendo. Não tem mais uma interação. O lar, a casa deixou de ser lar, de ser aquele aconchego, sabe? Aquela coisa assim, nossa, de encontro. Sim. Né? De encontro. Às vezes nem se olham. Às vezes as crianças e os adolescentes me contam no consultório que eu sou a primeira pessoa que eles conversaram. Isso é muito triste, né? A pessoa ter só um profissional para ela conversar, porque a mãe não tem tempo, o pai não tem tempo, né? E às vezes a criança está precisando de atenção, de colo, né? De ser observada nas suas necessidades básicas, que às vezes brigou na escola, às vezes está sofrendo bullying. Os adolescentes muitas vezes estão sofrendo por conta da necessidade de ser acolhido pelo grupo. Muitas vezes o adolescente é ridicularizado nas redes sociais. Ele está sofrendo bullying, né? E aí o que acontece? Ele vai se fechar. E ele não tem ninguém que ele possa se abrir, né? Recentemente, acho que, eu não sei se foi a Unifesp que fez uma pesquisa, eu li em algum lugar, que eles descobriram que de 70% a 80% dos pais que estão na Grande São Paulo não estão em casa por volta das 19 horas. Então, os pais estão fazendo o quê? Estão trabalhando, né? Se os pais estão trabalhando, esses filhos estão sem supervisão. Então, se a criança e o adolescente não têm uma supervisão, alguma coisa ele vai fazer. E provavelmente ele vai estar em contato com pessoas, né, que não vão estar com tanto carinho e cuidado. Não. Até porque, né, gente, alguém vai aproveitar disso. Né? E isso vai custar muito, né? Muitas perdas estarão envolvidas aí. Então, é muito triste isso, né? E eu acho que assim, o ser humano, Meire, ele é dotado de uma criatividade quando ele se deixa envolver por essa criatividade. Se eu não consigo durante semana, aos finais de semana, eu vou priorizar isso. Não é? Né? Sim. Eu até ouvi uma história de um pai que ele não conseguia ver o filho durante a semana, porque quando ele chegava, o filho estava dormindo, né? Então ele não conseguia ver o filho durante a semana, mas aí ele combinou com o filho o seguinte, que todos os dias quando ele chegasse em casa, ele entraria no quarto, daria um beijo no filho e faria um nó na coberta. Legal. Né? Era o sinal, né, da criança ao acordar, via, meu pai veio aqui, me deu o beijo e deixou o nó, né?
E aí teve a reunião de pais, e aí a professora falando, nossa, olha, porque vocês precisam estar presentes, vocês, né, têm que estar ali, se fazer presente e tal, e aí a desculpa é sempre essa, né, mas eu tenho muita coisa, eu tenho, né, muita demanda, eu tenho isso. Aí esse pai pegou e falou assim, olha, eu também não consigo ver o meu filho, né? Aí a professora, nossa, mas o teu filho, ele é uma criança que a gente percebe, assim, que é muito amada, que é... Ele falou, então, o jeito que eu achei, né, para comunicar, é assim, eu cheguei em casa e contou a história e todo mundo ficou assim, né? Pois é, uma coisa tão simples. Sim. Mas que a criança sabe que ela... É amada. É genuíno. Né, que é genuíno, que é verdadeiro. Né? Sim. Isso é muito importante. Eu acho que cada pai, cada mãe sabe como chegar no coração do seu filho. E se não sabe, tenta. Né? Tenta coisas que vai chamar atenção. Quem que não vai resistir a uma comida fresca? Não é? A comida, o prato predileto. Coisas simples que as nossas mães faziam. O que eu percebo muitas vezes que hoje em dia a correria e o trabalho tira da família os hábitos simples. E o que leva a pessoa a não deprimir, a não adoecer emocionalmente é aconchego, é colo, é atenção. Então essas coisas simples salvam a pessoa das doenças mentais. Sim, com certeza. Isso ajuda muito, inclusive os que estão adoecidos, né? Aqueles que já estão adoecidos, porque toda depressão ela tem uma causa, ela tem uma raiz, do ponto de vista psicológico. Existe a depressão orgânica, que é a disfunção química, né? E existe as depressões psicológicas. Então, esse tipo de depressão, a gente consegue ajudando, acolhendo. A família, muitas vezes, em vez de ficar lá, frescura, esse cara virou malandro, não quer trabalhar, não tomar banho. É o contrário. Querido, o que eu posso fazer? Você está precisando de ajuda. O que eu posso fazer para te ajudar? Para te tirar desse quarto escuro? Porque às vezes a pessoa está dias ali, não é? Então, se a pessoa chega abordando de uma forma amorosa, carinhosa, olha, eu quero te levar num amigo. Às vezes as pessoas chegam no consultório e tá muito ruim, mas não querem ir no psiquiatra. Aí eu falo assim, olha, eu tenho um amigo, ele é um querido, eu queria tanto que você fosse lá, né? E aí como a pessoa tá com afinidade comigo, e aí vai no médico, e aí aceita. Sim. Então a forma de acolher, de abordar a pessoa faz toda a diferença. Sim, com certeza. Num quadro emocional, né? Seja ele qual for, mas principalmente no caso das depressões, né? Então se a família se dispõe a estar junto, eu vou com você, olha, eu quero entrar junto com você, eu vou ficar com você o tempo todo, principalmente a criança e o adolescente. Isso vai dando segurança para que a pessoa possa buscar ajuda. Sim. Né? Eu acho que isso é muito importante. Gente, mudar, né? Mudar ações, mudar hábitos, mudar formas de funcionar. Isso é tão importante quando a gente percebe que, olha, peraí, tem algo aqui que não está funcionando, isso não está ajudando. O que eu preciso fazer? Porque é muito fácil focar na mudança que o outro tem que ter. Mas a mudança começa com a gente, com quem está mais saudável para começar a estabelecer a mudança. Sim. Né? Então isso é muito importante. Meire, agora quando levar para um profissional? Tá. Né? Para um psicólogo, quando perceber sinais para levar para uma avaliação, a família entender que chegou o momento de buscar ajuda profissional. Na minha opinião, eu acho que por a doença ela ser tão complexa, então a depressão, às vezes tem pessoas que falam assim, fulano está depressivo, mas ele só quer bater perna, ele só quer passear. Mas às vezes a pessoa está fazendo isso porque a depressão está numa área do cérebro que não está deixando ela nervosa, não está deixando ela apática. E aí
ela tem outros sintomas. Sim. Então, a depressão ou sintomas de depressão precisa de ajuda especializada. Porque o profissional, ele está apto, ele estudou para isso, e ele sabe como detectar se aquilo ali é uma depressão leve, se é uma depressão moderada, se é uma depressão grave. Então, é muito importante buscar ajuda especializada de um profissional. Por quê? Porque nós vamos conseguir salvar essa vida, para que ela não se corte, para que ela não tente suicídio. Então, tem coisas que dá para fazer, um socorro qualificado, de uma forma rápida. E essa pessoa vai sofrer menos, a família vai sofrer menos, e a gente rapidamente consegue reabilitar. Hoje em dia, a depressão é a doença que mais afasta as pessoas do trabalho. Então, ela é tão incapacitante que as empresas têm que afastar as pessoas. Então, se a gente consegue levar para o profissional, mas fulano não quer ir, fala que vai conversar com uma amiga. Eu tenho uma amiga, que é a tia Meire. E aí, quando chega lá no consultório, a gente começa a conversar. O consultório normalmente tem uma cara meio de casa, de sala, e aí assim a gente vai conquistando aquela pessoa. Porque o psicólogo, a pessoa precisa ter empatia com essa figura que está aqui. Isso é muito importante, né? E aí cada um tem um jeitinho, uma forma, uma técnica, e aí a gente consegue ajudar aquela pessoa. Mas eu não posso sozinha tomar a decisão se meu filho está deprimido ou não. Eu tenho que levar para quem sabe fazer esse diagnóstico. Né? Isso é bem importante, porque às vezes a gente perde as vidas, principalmente no nosso meio cristão, né? Perdemos as pessoas se matam porque acham que a doença é espiritual. Mas eu já orei, eu já expulsei o demônio, eu já ungi a casa, mas nós não estamos lutando com algo espiritual. Afeta também, mas nós estamos lutando com algo que é orgânico, né? Que é a matéria, o barrinho aqui que está ruim, né? E isso que precisa melhorar, então é bem importante. Como isso é extremamente necessário. E não é uma falta de fé em Deus, ou porque a pessoa está em pecado, ou porque, né, a doença mental ela existe. Deus pode curar? Pode. Pode. Eu acho que não tem nada que impeça o agir de Deus. Mas, será que a gente está se colocando no lugar que Deus quer que nós nos coloquemos para ter a ajuda que Ele está providenciando para a gente? Né? Sim. Porque muitas vezes Deus, ele pode curar, mas muitas vezes Ele vai estar conosco no processo, né, nos ajudando. Sim. E como isso é importante, né, a gente ter essa consciência. Porque às vezes fica um pesar tão grande, um julgamento para quem já está se sentindo massacrado, né, por aquilo que está acontecendo, né, pela doença. Então, assim, como a gente precisa ter o respeito e o conhecimento, né, de perceber que não é por aí. Então, assim, é importante ter uma avaliação. Às vezes, essa avaliação a escola pede, né? Muitas vezes a escola pede. Às vezes, o pediatra, né, pede. Alguém, né, algum amigo tal, percebe e fala, olha, seu filho eu acho que precisaria, né, às vezes comentando, né, e tal, mas assim, busque uma ajuda, Simone, mas eu não tenho plano de saúde, eu não tenho condições financeiras, mas hoje existe, né, os meios onde você pode ir buscar ajuda. O CAPS. O CAPS, né, então procure o CAPS mais próximo, né, porque aí vai poder ou encaminhar para um serviço especializado com criança e adolescente, mas procure um CAPS, procure, às vezes, uma faculdade, né? Isso, de psicologia. De psicologia. Geralmente eles têm uma clínica comunitária, enfim, que você pode estar inscrevendo ali a sua criança ou seu adolescente para serem ali atendidos. Mas demora. Se você nunca se inscrever, nunca vai chegar esse dia, sim. né?
E se você conseguir ter um encaminhamento de algum profissional ou do pediatra pedindo uma urgência, Isso, né? Isso pode ajudar bastante, né? Para ter aí esse olhar, essa avaliação. Né? Então, assim, existem meios. Sim. Né? A outra coisa que eu queria alertar é que procure ajuda no lugar certo. Por quê? Muitas vezes a depressão se agrava porque quando chega no profissional, quem é os profissionais que cuidam de saúde mental? Psicólogo e psiquiatra. E isso é bem importante, porque às vezes a mãezinha vai levar no cardiologista, no ginecologista dela, a criança e o adolescente. Só que esse profissional, ele não é qualificado para a área mental. Sim. E ele, muitas vezes, não consegue fazer o diagnóstico. E fala, não, tá tudo bem, isso vai passar. E aí é a hora que a gente perde a pessoa. Porque a doença fica mais grave, vai gastar mais tempo para tratamento. Então, nenhuma depressão é igual à outra. Por quê? Porque a depressão, ela é diferente porque a gente não sabe qual é a área do cérebro que está afetada. Tem a depressão que é psicológica, são causas, não é orgânica. Então, tudo isso tem que ser levado em conta num diagnóstico. Então, eu costumo dizer, quem tem mais condição de fazer um diagnóstico? O psicólogo que lida há 10, há 5, há 20 anos ou o cardiologista? Então, depressão é uma coisa que tem que estar no profissional certo. Quem é o profissional certo? Psicólogo e psiquiatra. Essas pessoas que são os profissionais de saúde mental, né? Os outros são o quê? Apoiadores, né? São pessoas que nos ajudam a fazer esse diagnóstico. Mas os dois responsáveis é psicologia e psiquiatria. Pois é, e a gente deve se ater a isso, né? Porque muitas vezes, pelo preconceito, Sim. Se já procurar um psicólogo, já existe ali algumas dificuldades, né? Que precisam ser vencidas. O psiquiatra, então... Coitado do colega. Né? E às vezes, gente, vai precisar desse olhar em conjunto, né? A terapia, ela vai ser importante. Sim. E também vai ser importante o olhar do psiquiatra. O psiquiatra, ele é o médico, ele é que vai poder receitar, né, a medicação, fazer o acompanhamento, o ajuste medicamentoso quando necessário e o desmame quando necessário, porque é horrível. E por favor, hein? Nada de pegar remédio ou que alguém da família tomou, ou que você tomou e dá para o seu filho, sua filha, seja criança ou adolescente. Não faça isso, pelo amor de Deus. Sim. Porque isso é de uma irresponsabilidade, porque cada caso precisa ser olhado, avaliado e adequado àquela pessoa. Não é formulinha para todo mundo, né? Mesmo tendo o mesmo diagnóstico. Sim. Então, nunca dê um remédio sem orientação médica do profissional adequado, né? Então, tenha responsabilidade em fazer isso. Um outro alerta com relação a isso, a depressão, ela tem cura. A maioria das depressões tem cura. Por que fulano tem depressão e nunca melhora? Porque não faz o tratamento correto. Faz o tratamento parcial. Eu faço só terapia, eu não tomo remédio. Mas às vezes precisa do remédio. Então, por isso, não melhora. Ou faz essas confusões. Eu tomo o Rivotril da minha avó. Tomo a fluoxetina lá da minha amiga que me deu. Quer dizer, essa depressão não está sendo cuidada. E ela não vai melhorar por isso, porque não está com os profissionais qualificados. Ou abandona o tratamento, que é pior. Eu já estou melhor, eu paro. Não já me dei alta. Não faça isso. Você melhorou, ótimo. Isso significa que o tratamento está adequado. Agora existe um passo, né, a mais a ser dado no sentido do desmame, né, do acompanhamento, tal, até que você receba a alta. Exato. Né? Então, muitas vezes a pessoa ela pega e fala, não, eu já me dei alta, eu já estou bem, eu não preciso mais. E aí depois
Cai mais. Cai mais de uma forma muito mais difícil de levantar. Então, preste atenção nesses detalhes, nessas questões, porque muitas vezes a desinformação, ela é um problema. Então, não faça automedicação e não abandone tratamento. E as mulheres, viu, querida? Presta agora a conversa com você. Queridona, olha, as mulheres, elas deprimem 5 vezes mais do que qualquer outro grupo de pessoas. Então, a mulher, ela pode deprimir muito mais ao longo da sua vida, porque tem muito mais hormônio, por isso a mulher deprime. E muitas vezes essa mulher deprimida, ela também não vai prestar atenção em tudo que está em torno dela. Então, ela esconde que está depressiva, ela começa a fazer vai no ginecologista, vai no cardiologista, vou tomar um remedinho aqui, quando eu melhorar, acabou a minha depressão. Não é assim que se cuida de depressão, tá, meu bem? Então, você precisa do seu psicólogo, você precisa do seu psiquiatra, cuidar direito até essa depressão curar. E aí, quando os profissionais te derem alta, ok. Mas, enquanto isso, tem que continuar lá. E, existem fases na vida de uma mulher que são fases, assim, muito importantes do desenvolvimento humano e que requerem cuidado. Quer ver uma fase, gente? É a menopausa. Né? O climatério, ele já vai ali, né? Mexer, né? Ele já vai ali. E aí muitas pessoas veem alteração, porque assim, eu falo assim, a minha geração ouvia falar da menopausa e parece que o único sintoma da menopausa era os fogachos, né? O tal dos calores, né? Aquele calor, gente. Não é só o calor, né? Eu entendo que tem mulheres que passam de uma forma mais branda e outras de uma forma muito mais difícil, porque é ali, né? Até o doutor Jonatas Leone, ele fala assim, não é demônio, é hormônio. Né? Não é, gente, mas poder entender, e assim, como a família precisa se preparar também para essa fase da mulher, né? A gente não está aqui hoje, o foco é criança e adolescente, mas uma pincelada, são fases da vida que a gente precisa se preparar. Pós-parto, né? Adolescência, a menina, né? Quando ela vai ter a menarca, é aquela explosão de hormônio, né? Às vezes, assim, conversando, né? Eu falo assim, nossa, mas olha, eu falei, pois é, sabe aquela coisa hormonal? Tua filha tá entrando nessa fase, né? E imagina, para uma adolescente conseguir equalizar tudo isso, não é fácil não, né? Mas faz parte da vida e, né? Quando a família, ela se informa, ela ela faz parte do processo, porque não é só, então é meu filho que tem depressão, leva e a gente não tem que se envolver, não, é todo mundo. Né? Todo mundo caminhando junto. Então, isso é extremamente importante, necessário, a família se implicar em toda o tratamento, né? Ajudar a ver a questão medicamentosa, se está sendo feito de forma adequada, né? Quando necessário, sim, ir para uma avaliação com um psiquiatra, levar para terapia, porque muitas vezes a família, quando começa a ver ali, né, aquele adolescente, aquela criança, entrar num processo, né, de modificar, já se sente incomodado, né, e começa a boicotar, né, o tratamento. Isso é muito triste, porque mostra todo o comprometimento da família, né. E também, às vezes, as igrejas, é bem importante chamar a atenção das líderes, porque as líderes vão estar no departamento infantil, as professoras, os professores dos adolescentes. Então percebe que aquela pessoa às vezes está estranha, né, nas interações, e aí muitas vezes a igreja também faz esse papel de poder cuidar dos seus membros, né? Isso também é a família de Deus, né? Respeitar isso, não julgar e nunca, né, falar assim, não,
decretei aqui a tua cura. Orar sim pela cura, com certeza, isso sempre. Mas nunca agir de forma irresponsável. Infelizmente... Interferir nos tratamentos. Eu já vi isso acontecer, de falar, imagina, você precisa parar com isso remédio, tudo. Para com o remédio. Que eu vou orar por você, você vai ser curada. Então, né? Então, assina um termo de compromisso, né? Assina um termo de compromisso, se responsabilizando por tudo que vier a acontecer pelo interrompimento do tratamento. Aí muito ninguém sério. quer, né? Aí ninguém quer. Por quê? Porque isso é irresponsabilidade, né? Isso é crime. É crime. Porque se você não é técnico, profissional, que estudou para isso, você não pode interferir no tratamento daquela pessoa, porque aquilo ali está preservando a vida dele. Então, às vezes a pessoa larga o tratamento, ela vai lá e se mata. E aí como é que faz? Pois é. Né? Por uma interferência ou uma informação inadequada. Então eu costumo dizer, olha, não interfira, né, nos tratamentos das pessoas. Hoje em dia tem muitos pastores se cometendo suicídio porque abandonam o tratamento, porque são bombardeados por pessoas que dizem, você não precisa disso. E pelo desconhecimento do que é uma doença mental, né? E não cuidarem de forma apropriada. Então isso é uma triste realidade, né, Meire? Porque hoje a gente vê, e os dados mostram que quem exerce uma vida eclesiástica tem muito mais chances de adoecer emocionalmente do que a população em geral. Sim. Né? Então, como nós temos que ter o cuidado com a nossa saúde mental, né? E cuidar da saúde mental significa também cuidar um dos outros, fazer a promoção de uma saúde mental nos nossos meios, mas quando existe a doença mental, ter o compromisso e a responsabilidade de cuidar disso de forma apropriada, de forma responsável, né? Sem crítica, sem julgamento. Sim. Eu mesmo no consultório tenho vários pacientes que são pastores. E às vezes eu já vi uma vez um querido que o meu nome estava salvo, Meire Dentista. Por quê? Porque provavelmente ele não poderia mostrar, né? O irmão estava ali pecando, né? Mentindo, porque ele não poderia falar que ele estava indo no psicólogo. Então, às vezes, as pessoas, elas cobram da sua liderança uma fortaleza que não existe. E muitas vezes o pastor, a gente precisa afastar, porque ele não está dando conta das atividades, como qualquer outra pessoa. Então, isso é bem importante também, a gente ter cuidado com a nossa liderança, né? Amor, respeito, dar tempo, ajudar, ser acolhedor e não cobrar. Mas você está ainda tratando disso? Né? Outra coisa, quando a pessoa está com uma doença, depressão, eu luto lá no consultório, vai para a igreja, querida, você precisa. Aí chega na igreja, a pessoa fala, nossa, mas você não vem para a igreja? Por que você não está vindo? Então, não faça isso, né? Acolha as pessoas, sem julgamento, sem crítica. Puxa, que bom, estava com tanta saudade de você, só. Né? Você quer que eu vou lá na sua casa fazer uma visita, mas sem esse, não veio, não tá aqui. Uma cobrança, né? Agora, você vê quanto é complicado, né? Nunca dê receitinha mágica, gente. Tem pessoas, e eu já me deparei com essas situações, que falam assim, você tá precisando jejuar. Né? Você está precisando jejuar, você está precisando ler mais a Bíblia. Na corrente de oração. Você tem que ir na vigília tal, a pessoa não está se aguentando, né? E ainda vem... Porque se para você... Veja bem, gente, o jejum, ele é importante, ele é necessário. A oração, não estou questionando o poder e a validação da oração. Eu creio no poder da oração. Amém. Mas eu creio também, né, num cuidado, e aí assim, não entrando nas questões teológicas, mas como um exemplo de Elias na caverna, né? Deus chegou lá para ele e falou assim, mas que vergonha, hein? Um servo, um homem que se diz servo meu, que eu usei ali,
né, para uma manifestação poderosa da minha presença, fugir, onde já se... Não, Deus em nenhum momento fez isso. Elias precisava descansar, ele estava exausto fisicamente, ele precisava se alimentar, ele precisava ser aconchegado, né, para ter forças para voltar. Sim. Né? Deus em nenhum momento chegou cobrando dele, mas acolhendo. Então, né, o nosso emocional, ele foi dado por Deus. Né? Ele é um presente de Deus para cada ser humano. Só que o nosso emocional, assim como o nosso físico, o nosso intelecto, tudo aquilo que permeia o nosso ser, sofre por ação do pecado. Sim. Né? Então nós vivemos num mundo que não é perfeito e somos afetados por isso. Mas temos um Deus que é tão maravilhoso, que nos amou de tal forma, que veio através do seu Filho, né, nos resgatar e nos dar a salvação e nos aceitar e caminhar conosco, independente de qual seja a nossa questão na vida, problemática, seja qualquer que seja a dificuldade interna, com doença mental, doença física, sem doença mental, não importa, Deus sempre estará conosco. Olha que aconchego, olha que aceitação, né? Ele nos dando graça na caminhada. E muitas vezes Deus vai usar pessoas profissionais. Vai ter momentos em que a pessoa ela vai se sentir tão enfraquecida que ela não vai conseguir orar, mas ela sabe que tem gente orando por ela. Sim. Né? Aí entra essa família de Deus, né? E assim, um compromisso que a gente tem que ter de orar, né, pelas necessidades e não julgá-las, mas orar pelas necessidades quando elas se apresentam. Está disponível também, né? Porque às vezes a irmã do círculo da oração está vendo a outra depressiva. Aí ela vai pedir, primeiro a igreja vai ser a ponte, né? Porque aquela pessoa está doente, vai se abrir com a líder. Antes de chegar no psicólogo, com certeza ela vai passar por aqui, né? Pela igreja, por alguma líder. E se essa líder tem essa informação, ela vai socorrer essa vida da forma correta. Não, você precisa falar com uma psicóloga, né? Vamos lá, ou vou num psiquiatra. E aí, isso a gente vai agilizando. Sim. E a gente salva uma vida. Não dá receitinha mágica, né? Porque receita mágica é efeito tabajara, né? Não funciona. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Mas você pode ser um canal de bênçãos, né? Na vida de uma pessoa. Será. E nunca tente ser invasiva, procurando, não, mas tem alguma coisa na tua vida que está dando errado. Alguma coisa você fez para isso estar acontecendo, porque não é possível, não, né? Ore a Deus, fala, Senhor, ajuda, né? Me ajuda a ajudar. Né? Me ajuda a ajudar com amor, com respeito, com aconchego, né? Para que a pessoa ela possa ter essa vitória na vida dela. Amém. Né? Porque isso é muito importante. Com certeza. E aí, assim, buscar ajuda. Se na sua igreja tem alguma pessoa que é da área profissional da saúde e possa trazer palestras, né? E aí já vou indicando aqui a amiga. Depois ela vai deixar aqui os contatos dela para vocês, de repente, chamar para uma palestra esclarecedora. Sim, né? Sim. A desinformação sempre vai ser a pior arma que uma pessoa pode ter. Então, quando a gente vai atrás de uma informação, a gente vai entendendo melhor, né? Podendo identificar alguns sinais que são importantes, que já foram falados aqui. Sim. E que isso vai, de alguma forma, ajudar a entender, às vezes até falar para a pessoa, falar assim, olha, você já parou para pensar que isso que você está sentindo pode ser uma depressão? Sim. E que aí seria interessante ter a avaliação, né, do profissional adequado? Eu nunca pensei, pois é, e veja bem isso que você está sentindo, me parece, né, que mas vamos lá, eu vou junto com você. Isso, né? isso.
né? Às vezes a pessoa não tem forças para ir sozinha. Né? A maioria das pessoas depressivas, elas não vêm sozinhas. Alguém tem que levar. E quando não existe essa ajuda, às vezes elas morrem. Né? Muito triste isso, e ainda há pouco nós falávamos, né, sobre o julgar de um cristão buscar ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra. É muito triste quando a gente recebe essas pessoas e elas vêm tão culpadas, se sentindo culpadas e fracassadas, porque parece que não confiaram suficientemente em Deus para vir buscar ajuda. Verdade. É muito triste isso, porque além de todo o sofrimento, ainda lidar com algo que não é verdadeiro. Sim. Né? Isso é um mito, né? É um mito. Todos nós podemos adoecer. E quanto mais responsabilidades, atividades, estresse, corre-se mais o risco de deprimir. Então, é o que eu falo para os pacientes, você não é culpado por ter essa doença. Então, mas você é responsável por cuidar dela. Sim. Então, a responsabilidade, né, se torna a partir do momento que se sabe que ela existe. Então, às vezes as pessoas abandonam o tratamento por julgamento, porque outras pessoas vão criticar, mas vão falar. Eu lembro de um pastor que eu atendi, pastor presidente, ele estava depressivo e ele não aguentava mais fazer gabinete, fazer as atividades. Eu disse, pastor, você está deprimido. Eu? Por que eu? Né? Mas vai ter que cuidar, querido. E para cuidar, a gente precisa tirar você um pouquinho, né? Enfim, então há toda uma ajuda, né, que a gente, na psicologia, são ferramentas, a psicologia é uma ferramenta, que a gente tem técnicas para ajudar esse indivíduo a melhorar. Sim. Essa é a nossa função, o nosso papel. Não é tirar o lugar de Deus, porque nós precisamos de Deus para que dê tudo certo, precisamos da direção dele para cuidar, para acessar aquele coração que está ferido. A alma, ela está fraca, então ela precisa ser fortalecida. Esse é o papel do psicólogo. Sim, com certeza, né? Gente, tanta coisa, né? Você está curtindo, compartilhando e comentando? Bora lá fazer tudo isso, porque é importante passar todo esse conhecimento, todo esse bate-papo adiante, e você pode fazer parte disso. E, assim, né? Encerrando esse bate-papo nosso, que orientações você acha primordial, né, deixar aqui para quem está nos ouvindo, prestar atenção sobre essa questão, principalmente, gente, nas crianças e nos adolescentes, porque a gente já falou aqui de alguns sintomas que podem ser sinalizadores importantes de serem vistos, mas, né, que outras questões são importantes para as famílias prestarem atenção, mudanças que de fato precisam acontecer, porque tem gente que pensa assim, eu vou fazer uma mudança de 360 graus, né? É um baita esforço para cair no mesmo lugar. Mas eu saindo, né, 1%, né, que coisas eu posso começar a incorporar na minha vida familiar, no meu olhar para com a minha criança, o meu adolescente, para ter esse cuidado de prestar atenção em coisas que parecem, é assim mesmo, deixa para lá, porque eu não quero nem olhar, né, na verdade, para não perceber o que eu não quero perceber, mas que pode ser um grande perigo. O que eu aconselho as meninas aí, quem está nos ouvindo, é assim, é bem importante ter comunicação. A comunicação vai fazer toda a diferença para se descobrir qualquer demanda emocional. Então é bem importante que a família, que os pais proporcionem momentos juntos, passeios, viagens, bate-papo, tentar conversar de uma forma, o adolescente, por exemplo, se você perguntar, tá tudo bem com você? Ele vai responder sim ou não. Mas fazer perguntas mais abertas, do tipo, como foi seu dia hoje? Me fala uma situação triste, me fala uma situação feliz do seu dia.
nisso você vai conseguir que essa pessoa fale mais, né? E aí você vai conseguir observar se o AVD dele está normal. AVD, atividades da vida diária. Se ele está comendo, se ele está bebendo, se ele está dormindo, se ele saiu com o amigo, se o amigo brigou. Então, essas coisas, né? Falando de si também. No meu trabalho hoje eu estou cansado. Nossa, eu tive tantas dificuldades. Então, se houver uma troca, você vai perceber que tem alguma coisa acontecendo que não é legal. Então, você vai ter que falar um pouco de você e você também vai ter um pouco de atenção com aquela pessoa que você está cuidando, que é um pai, né, um filho, enfim, alguém da família. Então, a comunicação vai fazer toda a diferença se você prestar atenção no outro. Porque tem alguma coisa que não está certo, né, que já te incomodou. Porque mulher, né, é sensitiva. A mulher sabe como que tá o filho, o marido. Quando abrir a porta, já sabe, né? Mas se você parar e tiver uma comunicação aberta, como foi seu dia? A pessoa vai ter que falar. Ela vai narrar e ali você vai percebendo que não tá legal. E alguma doença pode estar acometendo aquela pessoa do ponto de vista emocional. Né? Comunicar. Isso é muito importante. E se acontecer, né, da criança ou adolescente chegar e falar assim, eu tô triste, imagina, não, opa, fala pra mim, como é que é, o que tá te deixando triste, né? Conta mais, né? Então isso é importante. Gente, dá vontade de ficar aqui, né? Horas e horas falando, porque é um assunto que não dá para esgotar. Né, assim, porque ele é muito, muito sério, né? Inclusive, tem uma pesquisa da USP que foi divulgada em 2023, logo pós-pandemia, que 35% dos adolescentes são acometidos, né, por depressão. Então, é um índice muito alto. Né? E a gente tem que considerar isso e cuidar disso, para que tudo aquilo que não é tratado, não é cuidado, a gente vira refém dele, né? Então, criança, adolescente que tem uma vida pela frente, né? Tem tanta coisa para ser desbravada, né? Sim. Se for acolhido, se for aconchegado, tratado, cuidado, né? Esse potencial não será desperdiçado. Então a gente tem que ter esse compromisso, né, em ter essa promoção com a saúde mental e o cuidado, tá certo? Meire, querida, é um prazer. Deixa aqui para quem está nos assistindo aí os seus contatos, a sua rede social, enfim, para quem tiver interesse de te chamar para uma palestra ou de agendar uma consulta com você, enfim, poder conversar mais sobre essa temática, poder te encontrar. Tá certo. Meu Instagram é Mari Estevam, tá? Mari com Y e Estevam com M no final. Meu celular é 992455443. Meu consultório é aqui pertinho, é aqui na Vila Mariana, tá bom? Então é 11, né? É 11. Porque hoje a gente tem aí a modalidade dos atendimentos virtuais também, verdade, né? Para quem mora longe, enfim. Então, fala de novo teu celular. Meu telefone, então, é 011 992 45 5443. Tá certo? Amada da minha vida, muito obrigada de você ter vindo aqui conversar com a gente, dividir aí o seu conhecimento. Obrigada. A gente vai ter outros encontros, outros momentos em que a gente vai estar aí falando sobre assuntos, né, tão pertinentes aí da nossa vida emocional, sobre saúde emocional. Então, meus queridos e minhas queridas, não esqueçam de nos acompanhar no Aprendendo com Elas, que sempre temos um conteúdo novo para você. Então, curtir, comentar e compartilhar. Corre lá, porque o tema de hoje foi extremamente necessário e importante. Deus abençoe a sua vida. Um beijo.